Nesse momento, estou recebendo o Davidson Cavalcante, nosso cientista político aqui do Tá Na Hora. Davidson, obrigado. Boa noite já, né? Boa noite para você. Boa noite, meu amigo. Eu estava falando com você nos bastidores, para você que é nosso telespectador, sobre o caso da Lídia Cardoso, ex-Cezinha do Boi Garantido. Eu quero dizer para a sociedade o seguinte: fique de olho em políticos que querem ganhar fama, likes, biscoitagem em cima da tragédia da Lídia. A gente sabe que isso é um caso muito sério, um caso que demanda, falar para o Cleiton nos bastidores. Para quem estudou a Idade Média, você deve lembrar que a fogueira que matava muita gente utilizava a religião como justificativa. Então a gente não pode esquecer que a sanidade, o equilíbrio faz parte desses tempos. Mas político querer ganhar fama em cima da desgraça alheia, ó, reprovado. É isso aí, hein? E outra coisa, por falar nisso, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei aqui do estado do Amazonas, não foi isso? Exatamente, uma lei estadual de autoria da deputada estadual Débora Menezes. Débora que está ficando famosa, cada vez mais famosa, né? E essa lei estadual da Débora Menezes, que tinha sido, no começo, vetada pelo Wilson Lima, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa e depois o governador sancionou, Cleito, dizia que era proibido o uso da linguagem neutra em qualquer documento oficial do Estado do Amazonas. Isso incluía não só os documentos de Estado, mas livros didáticos e a linguagem utilizada em sala de aula. Essa lei foi derrubada em caráter liminar pelo ministro Flávio Dino, que viu inconstitucionalidade e atendeu o pedido de uma demanda LGBTQIA+, que viu ali também a inconstitucionalidade da lei. A deputada reagiu, disse que isso preserva a língua culta, e é óbvio que isso é um debate polêmico. Por que eu estou dizendo isso para você? Ano eleitoral e tudo vai para a mesa. E isso é uma bandeira que a direita, os bolsonaristas defendem, né? Dizer que a linguagem neutra ela é uma linguagem que apenas atende os interesses de um segmento que é a esquerda. Logo, essa lei foi derrubada e era uma coisa que eu tinha cantado a pedra. Inclusive, nos bastidores, eu conversava com alguns colegas meus e eu dizia, ó, vai chegar o momento que o ministro vai dar canetada e derrubar essa lei. Afinal de contas, isso é uma competência do Congresso Nacional, né, Cleito? Exatamente. Agora, para falar em políticos que andam aí falando besteira, né? Muitos, por sinal, né? O professor Samuel, a gente mostrou aqui, quando ele pormenorizou a merenda escolar. Aí depois ele veio querer dizer que interpretaram errado o que ele disse e agora a culpa é nossa? Exato. Uma das disciplinas que eu ministrei durante muito tempo foi língua portuguesa. Então, se tem uma coisa que eu entendo bem entre literatura e língua portuguesa é a interpretação de texto. O professor Samuel, que relativizou a merenda escolar, quando disse que merenda é merenda, almoço é almoço, alegando que a merenda não substitui a principal refeição, ignorando a vulnerabilidade que muitas crianças têm, que só tem a escola, às vezes, para fazer uma refeição decente, foi à tribuna para justificar que foi mal interpretado e disse que a imprensa é que distorceu a fala dele. Vamos ouvir? As falácias, os pronunciamentos, a forma de você manifestar. Eu tenho uma história dentro do parlamento, uma história que alguém que coloca o pé no parlamento, ou uma pessoa que assiste um vídeo e faz pré-julgamento de um recorte de uma fala de uma outra pessoa. Infelizmente, a mídia ela tem esta força, às vezes positiva, às vezes negativa. Mas eu tenho uma história e as pessoas que estão me ouvindo e que me conhecem sabem da minha trajetória. Não é uma fala solta ou um pedaço recortado que vai tirar de um ser humano, de uma pessoa que tem no parlamento uma obrigação e dedicação, e muito maior quando eu fui gestor de escola. Nobre vereador Samuel, professor Samuel, meu colega de profissão, uma coisa é o que o senhor interpreta sobre o que o senhor mesmo disse, outra coisa é o que a sociedade entendeu do que o senhor disse sobre isso. Então a gente tem que ter um pouco de engenharia, de uma boa assessoria para que o senhor não cometa esse lapso. Na realidade, as palavras foram suas,
e não da imprensa, vereador. Exato. A gente só fez soltar o que ele falou. Basicamente foi isso. Obrigado, hein, Davidson? Valeu, querido. Até daqui a pouco, inclusive.